O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2, livro 2, da encarnação dos espíritos, da alma. Pergunta 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma mesma coisa? Sim, as almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que se reveste temporariamente de uma forma material para se purificar e se esclarecer. 135. Existe nos homens alguma coisa além da alma e do corpo? Sim, existe, né? Há o liame que une a alma ao corpo. 135A. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial. Em outras palavras, um meio termo entre o espírito e o corpo, necessário para que possam comunicar-se mutuamente. É por esse laço que o espírito e a matéria agem em reciprocidade. Nós temos o espírito, o corpo físico, e o perispírito, que liga o espírito ao corpo físico. Função de intercâmbio. Através dos elementos sutis, o perispírito traduz ao espírito as informações ocorridas na carne, bem como conduz as respostas do espírito ao corpo. O homem é assim formado por 3 elementos essenciais. O primeiro seria o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O segundo elemento, a alma, o espírito encarnado, cujo corpo é a sua habitação. E terceiro elemento, o princípio intermediário, ou perispírito, é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Vamos ver comparativamente tais são em um fruto a semente, a polpa e a casca. Então lá, a semente ou germe seria o espírito, o perisperma seria o perispírito, a casca seria o corpo físico. Pergunta 136. É a alma independente do princípio vital? Quer dizer, ela independe do princípio vital? O corpo é apenas um envoltório, sempre o repetimos. Então, o princípio vital, né? O fluido vital é retirado do fluido cósmico universal. 136A. Podem os corpos existir sem a alma? A resposta é sim. No entanto, desde que o corpo falece, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Após essa união estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que os une à alma e a esta o deixa, né? A vida orgânica pode vitalizar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. 136B. Que seria o nosso corpo se não houvesse uma alma? Uma massa de carne, sem inteligência, tudo o que seria menos um ser humano. Então nós temos lá Deus, né, para compreender melhor, o princípio espiritual, ou princípio inteligente, né? Nós temos o princípio material, por outro lado, o espiritual originando o espírito e o material a matéria, né?
Até tem um complemento aqui, o André Luiz assim conceitua: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como os peixes no oceano. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se em 2 corpos diferentes simultaneamente? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres diferentes. 138. O que pensar da opinião dos que supõem a alma como o princípio da vida material? É apenas uma questão de terminologia, com a qual absolutamente nada temos. Comecem por entender-se entre si. Pergunta 139. Alguns espíritos, e antes deles certos filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende do sentido das palavras. É um jogo das palavras humanas. Por que não ter uma só palavra para interpretar cada coisa? A palavra alma, ela é empregada para exprimir coisas muito diferentes. Por vezes, uns chamam a alma o princípio da vida. E nessa acepção, é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Essas duas últimas palavras se referem à origem universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte, né? Então ele absorve e depois devolve. É importante notar que essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral distinto, que conserva a sua individualidade, independente da matéria. É a este ser que chamamos igualmente de alma, e é nessa acepção que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Ao dar a ela definições diferentes, os espíritos falam em diferentes contextos. Em alguns casos, estavam sob a influência das próprias ideias terrenas, de que estavam ainda mais ou menos imbuídos, né? Isso acontece porque a linguagem humana é insuficiente e não tem uma palavra para cada ideia, e isso acarreta mal-entendidos e discussões. Isso porque os espíritos superiores nos dizem para entendermos primeiro sobre as palavras. Pergunta 140. Que pensar da teoria segundo a qual a alma é subdividida em tantas partes quanto os músculos, a presidir cada uma das funções do corpo? Por exemplo, a parte dos ossos, a parte dos músculos, a parte do cérebro, a parte do coração. Então a alma se instalaria em partes distintas, né? Se subdividiria em várias partes. Isso depende também do sentido que atribuímos à palavra alma. Se a entendermos como fluido vital, ou seja, substituirmos, né, a palavra alma por fluido vital, a teoria está correta, porque o fluido vital anima todos os órgãos. Se como espírito encarnado, ou seja, a palavra alma, substituir a palavra como espírito encarnado, está incorreta. Temos dito que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelos fluidos intermediários, sem que para isso tenha que se dividir. Pergunta 140. No entanto, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa, ou seja, ter a ideia que
acabamos de ler na pergunta anterior. A alma age no mundo material por intermédio dos órgãos. E estes, por sua vez, são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles. E mais abundantemente, naqueles que são centros ou focos de atividade. Mas essa explicação não pode se aplicar à alma, considerada como um espírito que habita o corpo durante a vida e deixa após a morte. Pergunta 141. Há qualquer coisa, ou existe qualquer coisa, de certo na acepção daqueles que pensam que a alma é um exterior e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como numa gaiola. Ela irradia e manifesta-se no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som em derredor de um centro sonoro. É assim que podemos dizer que ela é exterior, mas não devendo concluir com isso que é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios. O primeiro, como aprendemos, sutil e leve, denominado de perispírito. O outro, mais denso, material e pesado, e é o corpo, como vimos. A alma é o centro desses dois envoltórios, como a amêndoa na casca. Pergunta ao 4.2. O que dizer de outra teoria, segundo a qual a alma na criança completa-se a cada período da vida, ou seja, vamos lá, nos 3, 7, 14, o espírito é apenas um, então ele é único, é pleno na criança, como no adulto, ele não vai se formando dentro da criança o espírito. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma, que se desenvolvem e se completam com o passar dos anos. É ainda tomar um efeito pela causa, a ideia e da pergunta. Pergunta 1.4.3. Por que todo espírito não definem a alma da mesma forma? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos nessa questão. Há espíritos ainda limitados que se compreendem as coisas abstratas. Eles não entendem, e não compreendem as coisas abstratas. São como crianças. Há também os espíritos pseudo-sábios que usam de subterfúgios e manipulam as palavras, para se imporem, dizer que são sabidos, inteligentes, como acontece entre os homens encarnados. Também os espíritos esclarecidos podem se exprimir com os termos diferentes que têm, no fundo, o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que sua linguagem humana é insuficiente para esclarecer. Há então necessidade de figuras e de comparações tomadas como realidade. Então, aqui só para lembrar, espíritos da terceira categoria, espíritos que ainda não sabem, todas as coisas, estão lá no princípio do desenvolvimento, Compreendem os espíritos puros que atingiram o supremo grau da perfeição, os primeiros, Os segundos de predominância boa, já predominam sobre a matéria, têm um grau de certa sabedoria, e já os terceiro grau lá, então os imperfeitos, como vimos aqui na resposta, caracterizados pela predominância da matéria, Então eles se consideram pseudo-sábios. A pergunta 1.4.4. O que se deve entender por alma do mundo? É um termo usado muitas vezes, É o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Mas o que se servem dessas palavras frequentemente não se compreendem. O significado do vocabulário alma é tão amplo que cada um a interpreta de acordo com os seus conceitos e fantasias. Tem-se, por vezes, atribuído a alma à terra,
mas por isso se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem. As almas, ações de todos, quando são ouvidos e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus na Terra. Pergunta 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido amplamente sobre a ciência psicológica sem haver alcançado uma verdade? Por exemplo, lá, Sócrates, Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo. Isso a gente pode até ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 4. Esses homens foram os precursores da doutrina espírita eterna e preparam o caminho, para os outros homens. Eram homens e se enganaram porque tomaram as suas ideias pessoais como a própria luz da verdade. Mas seus erros servem para evidenciá-la, para a gente se alertar, por meio dos prós e dos contras de suas doutrinas. Aliás, entre esses erros encontram-se grandes verdades, que em um estudo comparativo tornará compreensível, ou seja, tem um porquê do conhecimento local, individual, daquele grupo de espíritos que estavam encarnados naquele momento e tinham aquele conhecimento. E agora são espíritos que tenhamos outros conhecimentos diferenciados do que tinham na época, E espíritos com um grau de evolução diferenciado também. Pergunta 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Por exemplo, está no coração, está na mente? A resposta é não, mas ela está mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos os que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem intensamente e cujas ações são dedicadas à humanidade. Pergunta 146A. O que pensar da opinião dos que situam a alma em um centro vital específico? Quer dizer que o espírito habita nesse local, de preferência, essa parte do seu organismo, porque é para aí que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade confundem como fluido ou princípio vital. Então, eles confundem fluido vital ou princípio vital com a alma em si. Não obstante, pode-se dizer que o lugar da alma encontra-se mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Com isso, nós terminamos da alma, a parte deste capítulo.